Olá, bom dia! Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar e nos regozijar nele. Vamos lá para o nosso devocional semanal que a gente acompanha por esse livro, Amando a Deus. Vamos lá? Vamos começar? Sejam muito bem-vindos a mais uma semana 26. Deus majestoso, reina Senhor, Ele revestiu de majestade. Salmos 93, 1. Deixa eu só ajeitar aqui. Meu marcador de página. Deus é rei e reina. Aliás, ele é o único rei que de fato é de direito. Os seres humanos recebem dele a concessão de governar. Romanos 13, 1. A majestade divina é coroada por sua criação e pela adoração de suas criaturas. A criação nos dá alguns vislumbres da grandeza ao pensarmos no impotente sol, na lua e nas estrelas que coroam os céus. Na Bíblia, temos várias visões dessa superlativa majestade do trono de Deus. Os profetas Isaías, Ezequiel, Daniel e os apóstolos Pedro, Paulo e João relatam estupenda majestade divina. Percebemos que não apenas os profetas ficam quase que fora dos seus sentidos, mas mesmo os anjos, tão habituados diante dessa majestade, demonstram um quebrantamento exemplar. Reconhecer a grandeza de Deus é amar a sua realeza. A beleza do trono do Senhor pode ser lida em Ezequiel 1 e Isaías 6, e mesmo em Apocalipse 4, 5 e 21 e 22. Leia as passagens bíblicas e peça ao Espírito de Deus para inclinar o seu coração, alma e mente, força, para ter uma profunda devoção e amabilidade pela majestade divina. O céu é céu, porque Deus está ali. Devemos amar a Deus pela beleza da sua majestade. Incomparável beleza, indescritível, grandeza real, arrebatadora presença, o fluir da própria presença majestosa de Deus. A majestosa verdade que deve se apoderar às aspirações da nossa alma, sendo revestida em atos de adoração. Reverente, amor profundo e interessante e incessante, sim, pois mesmo diante dessa grandeza majestosa, Ele habita conosco em nossa humilde condição e em nossa total dependência. Ame ao Deus majestoso. Pergunte: quando adoro, oro, louvo a Deus, tenho mesmo a sensação de estar diante da sua majestosa presença? Minha reverência, temor e tremor são condizentes com a grandeza do Rei Eterno. Louve-o e adore ao majestoso. A majestade divina é revestida também em seus atributos. Suas vestimentas reais refletem pureza, justiça, graça, entre tantos outros atributos, e os mesmos são temas e louvores. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, o Rei das nações. Quem não temerá, não glorificará o seu nome, Senhor, pois tu és santo por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Apocalipse 15, do 3 e 4. Eu li um livro há um tempo atrás chamado Mais Esperto que o Diabo. Nesse livro, mais esperto que o diabo? Não lembro. Eu acho que é mais esperto que... é mais esperto que o diabo mesmo. Nesse livro, Mais Esperto que o Diabo, é uma entrevista com o diabo. Mas não causa medo, não. E nessa entrevista, o autor do livro, ele começa a entrevistar o demônio. E o demônio, ele fala que só vai responder se o entrevistador chamar ele de majestade. Aí ele fala: mas por que eu deveria te chamar de majestade? Aí ele diz: porque eu sou uma majestade. Eu falei: como assim? Aí ele falou, né? Como assim? Ele falou: eu sou o príncipe deste século. Eu sou uma majestade. Então, no livro todo passa essa reverência e chamando ele de majestade. E eu achei interessante esse paralelo aqui com esse texto de hoje, e em que o diabo, ele exige ser chamado de majestade. Eu li outro livro, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Nossa, mas está lendo muito assim. Não, é porque foram em tempos diferentes. E
esse Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz, eu lembro o autor, que é o C.S. Lewis, e ele fala, e é muito interessante, que é a carta, né, de um demônio ao seu sobrinho, explicando como ele vai atazanar as pessoas que, né, ele tem ali, como é que uma legião vai atazanar a vida de pessoas que ele tem que atazanar. E eles vão conversando, mandando cartas e tudo. É uma alegoria, enfim. E nesse livro, ele também fala sobre esse principado. O diabo, ele precisa insistir para ser príncipe, insistir para ser majestade. Ele tem que impor quem ele é, porque ele só tem poder com um tipo de pessoas. O diabo, ele só domina um tipo de pessoa, uma parte da igreja. Existem uma igreja, ela é separada em duas partes, toda a igreja. Só existem duas igrejas de Cristo, a parte fiel e a parte infiel. Porque quando o inimigo da nossa alma, ele vai lá na parte fiel, a parte infiel, a parte fiel não tem brecha para ele destruir a nossa vida. Mas a parte infiel tem. E quando o inimigo ele vai lá na parte infiel e destrói aquela parte, ele destrói o legado daquela pessoa, o legado daquela família. Eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. Você quer fazer parte da igreja fiel ou fazer parte da igreja infiel? Porque Deus, ele é majestoso. Essa é uma característica de Deus. Ele possui toda a majestade, inclusive sobre a igreja fiel e sobre a igreja infiel. O inimigo da nossa alma, ele pode até ser uma majestade. Ele pode até ter poder, mas ele não tem mais poder que Deus. O que a gente precisa saber é que a gente não serve a um Deus de plástico. A gente não serve a um Deus de papelão. Você e eu servimos a um Deus que ele é todo-poderoso e ele é revestido de majestade. Ele é assim como a bondade é um dos atributos de Deus, a majestade também. O inimigo, ele é majestoso e ele é sobre uma classificação de pessoas e situações. Porque o inimigo, ele só consegue agir na igreja infiel. E o Deus da nossa alma, ele é Deus sobre a igreja fiel e infiel. Ele é Deus sobre terra, água, mar. Ele é Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida. Ele é soberano. Além de majestoso, Deus é soberano. Nunca mais na sua vida dê mais valor para o que o inimigo pode fazer do que Deus pode fazer na sua vida. Tem gente que ele dá tanto poder para o diabo. Ah, porque o diabo fez isso. Ah, porque fizeram tal macumba, tal trabalho. Ah, porque minha vida está destruída por isso. Ah, porque... Não. Você serve a um Deus que é soberano. Se o teu Deus é soberano e se você é filha de um Deus soberano, filha de um Deus soberano, ele é poderoso para fazer tudo que você puder pensar, imaginar, crer. Ele é poderoso. Eu amo aquele texto de Mateus, quando Gabriel aparece a Maria, o anjo Gabriel aparece a Maria, e ela fala assim, mas como que eu vou engravidar? Como que eu vou gerar um bebê sem ter relação sexual? E ele diz, Maria, acaso existe algo impossível para Deus? E ela diz, não existe. Nada impossível para Deus. Ele falou, então foi assim que você engravidou. E aí eu te faço uma pergunta. Deus sendo Deus do ouro, Deus da prata, Deus da terra, do céu, do mar, do ar. Acaso existe algo impossível para Deus? Não. O problema é que às vezes a gente quer coisas que Deus não quer. O primeiro ponto diante do anseio da sua alma é saber se diante da soberania e diante da majestade de Deus, Ele quer que você acesse esse território que você ora. Então, a pergunta certa é, Deus faz. Não é, Senhor, esse território, o Senhor quer que eu acesse? Se Ele falar, quero. E aí sim, você vai falar, eu creio.
Porque se Deus falar para você, eu não quero que você acesse esse território, não adianta. A majestade e a soberania de Deus não vai agir ali. Então, o nosso grande embate com o céu é querer o que Deus não quer. A primeira coisa é, o meu desejo humano, ele está alinhado ao desejo de Deus para mim? Pode? Tá. Ele falou que quer. Então é isso, não vai deixar de acontecer. Vai acontecer. Porque se Deus diz que vai acontecer, vai acontecer. E acabou. Não existe nada impossível para Deus. Nem principado, nem potestades, nem hoste espiritual da maldade nos lugares celestiais, nem a morte, nem nada vai impedir Deus de fazer você acessar um terreno que é só seu. Ninguém, nada, nem o inimigo da nossa alma pode tirar a gente de territórios que Deus quer que a gente acesse. Então comece a dar muito mais valor e comece a dar muito mais poder ao Deus que fez você do início ao fim. A Bíblia diz lá em Salmo 139 que antes que eu te formasse desde o ventre da sua mãe, sabe? Deus nos conhecia detalhes de antes, ainda quando a gente era em substância informe e vazia. Senhor, Ele conhece a gente, Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça, tu nem sabe, nem eu sei. Mas Ele sabe quantos fios de cabelo a gente tem na cabeça. O Deus que fez tudo isso, você acha que Ele não pode mudar a sua vida? Você acha que Ele não pode mudar a sua circunstância? Pode. Ah, mas por que Ele muda? Quer dizer, por que você não acessou essa mudança? Você precisa dominar a sua alma. Porque muitas vezes Deus tem terrenos pra gente que a gente precisa cumprir tempos. Tempos. Deus quer fazer com que a gente passe pelo fogo, pela água. Deus quer nos aprimorar. Deus quer nos lapidar. E você precisa ser uma massinha de modelar moldável nas mãos do Senhor. E ter a certeza de que sua vida está nas mãos do Senhor, que fez a terra. Se Deus fez a terra, o céu, a água e o mar, Ele é capaz de fazer tudo. Inclusive, transformar a sua história. Comece a dar mais valor para o Deus da tua salvação do que para o inimigo da sua alma, para você ver como você vai pisar e acessar terrenos que você nunca tinha pisado até hoje. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero nessa manhã levantar um tributo de adoração a Ti. Eu Te amo, Te adoro, eu Te exalto. Eu quero me declarar na Tua presença. Senhor, Tu és bom, Tu és fiel, Tu és majestoso. Nessa manhã eu quero declarar, publicar a Tua majestade, a Tua soberania. Que a nossa vida esteja integralmente nas Suas mãos. E o que é Teu, o inimigo não toca. Nós chamamos, Senhor, nós Te desejamos. Nós bendizemos o Teu nome. Te engrandecemos, agradecemos porque Tu és bom e fiel. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Um beijo. Deus te abençoe até semana que vem, se Deus quiser. Não esqueça dos teus jejuns, das suas ofertas, da sua oração. Não esqueça de se conectar com Deus. Acredite, tu não serve ao Deus de plástico. Você não serve ao Deus de papel. O seu Deus não é feito de papelão. O seu Deus é o Deus soberano e majestoso. Amém? Deus abençoe, gente. Até semana que vem, se Deus quiser.